Olá, amigos ouvintes do podcast UniãoCast. Estamos de volta com um novo formato, hospedados em nova casa aqui no YouTube, o maior portal de vídeo da internet. E bem, antes de começarmos a falar sobre os assuntos do mundo da bola, eu sou Felipe Ferreira, irei apresentar este programa semanal que falará sobre tudo mesmo que acontece no mundo da bola. Mas bem, deixa eu apresentar os dois comentaristas, os dois convidados de hoje que estarão ao meu lado. Do meu lado direito temos ele, o menino de Campinas, ele que é meio afeminado, dizem que tem um caso com um certo twitteiro, mas bem, está aqui ao meu lado. Olá, Diogo Magri, como vai você? Tudo bem? Olá, Felipe Ferreira, tudo bem? Eu nego tudo que envolve meu nome. Enfim, olá, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos aí falando de futebol brasileiro. É isso aí. E do meu lado esquerdo temos ele, o menino de Guarulhos. Ele que é meio afeminado também, estamos ouvindo ele pela primeira vez. Olá, Walter Panek, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Felipe Ferreira. Eu também, assim como o Diogo, começo negando tudo. E pare de afirmar essas coisas aí que mentira não dá em nada, galera. Mas tudo bem. Walter Panek é o torcedor mais jovem do Santos, de todos os tempos, né? Mas talvez o único até, torcedor do Santos com mesmo depois de Gabriel Jesus. 75 anos, mas tudo bem. De Jesus, acho que ele não torce para Juventus, ele não torce para o Santos. Mas bem, vamos seguindo aqui, vamos falar. Porra, o Campeonato Brasileiro tá emocionante, né? Fluminense líder com 59 pontos, Atlético Mineiro 53, mas é pouco, isso tudo é pouco, mas muito pouco importante quando a gente olha a briga pela artilharia e vê que quem lidera ela é ninguém mais, ninguém menos do que Bruno Mineiro. Um ídolo, um mito, um gênio, é uma figura sensacional, Bruno Mineiro, que ele é o maior artilheiro do Brasileirão entre os jogadores que não reclamaram publicamente sobre a BMW, como é o caso do Fred. Mas então, Bruno Mineiro artilheiro geral e também nessa categoria. Bruno Mineiro fez um hat-trick ontem na vitória da Barcelusa sobre o Sport por 5-1. Aliás, um abraço pro Joaquim Lopretti, que é simpatizante do Sport, e deve ter ver o time dele tomar 5-1 da Portuguesa, não deve ser engraçado. Mas bem, o que podemos falar sobre Bruno Mineiro, ou Bruno Maneiro, como você carinhosamente o chama, Diogo Magri? Eu só quero reforçar Dizem as má línguas que BMW, que seria a marca que o Fred está reclamando, significa o B de Bruno, M de Mineiro e W de Wins. E o Bruno Mineiro é um cara que vem sendo renegado por vários times pequenos aí faz um tempo, já passou por América Mineiro, o próprio Sport. Ele fez um gol do acesso do Sport à primeira divisão ano passado lá em Goiânia, no Serra Dourada, no jogo contra o Goiás. Um jogo de muita chuva, inclusive, eu lembro. E agora teve essa vingança, foi dispensado no final do ano, e tá tendo essa vingança contra o Sport, marcando 3 gols pela Portuguesa. E você, Panek, o que você acha, primeiro sobre o Bruno Mineiro, segundo sobre o fato do Fred ter reclamado publicamente sobre a BMW? Aliás, gostaria de pegar meu apoio pro Fred, eu também comprei uma BMW, não gostei. BMW real, hashtag BMW nunca mais, Fred, tamo junto, irmão. BMW eu nunca comprei por essas e outras, viu? Eu acho que BMW não presta. Uma Belina, por exemplo, é de muito mais utilidade. Fiorino? Fiorino também, mas não é mole, não é lindo. O Bruno Mineiro é interessante que ele tá à frente, seguido por Fred, Luiz Fabiano e Wagner Love. Os três com passagem pela seleção e que ganham muito, e ganham muito mais que ele. Então, ele tá esfregando na cara que não precisa ganhar milhões pra ser artilheiro e vai levar Português aí ainda, acho que mais umas posições pra cima ainda. Aliás, se eu jogasse por uma cesta básica, um vale transporte e menos de um salário mínimo por mês, eu também ia jogar pra ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo meio campo. Mas bem, vamos seguindo aqui, falando aqui, vamos ver
Vamos falar do time lá da cidade do Magre, a Ponte Preta, que pressionou o Curitiba e no final acabou perdendo. Pressionou o Curitiba, mas acabou perdendo de 1-0. O Coxa venceu, tá ali ameaçado ainda, meio complicada a situação, mas deu uma respirada o Curitiba. Tem alguma coisa a dizer sobre esse jogo, senhores? O Coxa não cai, time grande não cai. No Couto Pereira é sempre difícil jogar, e eu acho que a grande vantagem do Coritiba em relação ao rebaixamento é essa. Acho que ele tem condições de ganhar todas as partidas em casa, e mesmo tendo um desempenho pífio fora de casa, acho que ele escapa dessa. Também se a gente for olhar, o Curitiba tem um bom time, tem um time acertadinho. Que chegou na final da Copa do Brasil, né? Sim, e se prejudicou no Brasileiro por isso, eu acho que aquela questão de poupar jogador, não sei o que, coloca reserva, time misto e troca jogador, troca técnico. Acho que isso é tudo fator que colabora para uma queda do time de rendimento, mas o Coritiba pra mim não cai, não deve cair. E Flamengo e Bahia é jogo daqueles que estavam até outro dia extremamente ameaçados, mas agora respiram. 0-0 meio insosso, meio chato. Eu parei pra ver esse jogo, confesso que me deu sono, apesar de ser uma partida não muito meio movimentada, mas também sem chances efetivas também. Coisa pelo jeito do Flamengo se acertou, mas ainda tá feia, hein? É verdade, eu vi o jogo também, eu achei um jogo que até, que você falou, movimentado, foi chato, porque era o Flamengo atacando numa desordem total e o Bahia só nos contra-ataques, fechado. O Bahia, pra mim, foi melhor. O Bahia tem um time que dá trabalho, mas chega na hora H, falha muito porque a qualidade é baixa, é o nível abaixo dos outros times brasileiros. Então, esse foi o único jogo que eu vi ontem à noite e pra falar a verdade, eu gostei sim. Achei um jogo bom, apesar do 0-0. Eu achei um daqueles 0-0 que valeu a pena ver. 0-0 nunca é bom. É verdade. Olha, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Magri, que o Magri tá falando pouco. Eu tava reparando algo no Flamengo. O time, ele não marca bem e sai muito pro jogo. O Luxemburgo barrou o Cáceres, meio campo totalmente sem pegada. E o time acha que vai ganhar o jogo atacando. Que é isso no Flamengo? É um time, apesar de ter melhorado as coisas, ainda deve ser organizado, não é, Magri? É uma bagunça o Flamengo. Acho que ele não tem consistência pra defender, não tem consistência pra atacar. É meio bola ali no Kleber Santana, tenta fazer alguma coisa. Aliás, gostei bastante do Kleber Santana ontem. Acho que ele demonstrou vontade. Uma coisa que eu nunca vi ele jogando no São Paulo, por exemplo, fazendo isso. No São Paulo ele jogava de volante, ele não é volante. Não sei se... isso que eu ia falar. Não sei se jogava fora de posição. Mas eu gostei dele, buscou bastante jogo, tentou alguma coisa. E o Flamengo não tem o que fazer. O Dorival Júnior tá meio perdido, porque o time é todo desorganizado. Acho que tem que levar tempo pra consertar esse time. Não vai ser em 3 rodadas que vai começar a jogar aquele futebol lindo, entendeu? A gente também tem que ressaltar que o Dorival mexe demais no time, né? Ele barra o Cáceres, aí depois ele coloca o Léo Moura no meio. Que o Léo Moura, se bem que ele já vem jogando algumas partidas, mas se ele não consegue formar uma base nesse time do Flamengo, aí ele joga com 2 centroavantes, que isso eu já acho muito errado. Ontem ele jogou sem um primeiro volante. Os caras mais recuados eram o Renato Abreu e o Ibson, que não marcam, nenhum dos dois são marcadores. Então foi um time que não tava muito perdido realmente. Um jogador esbarrando no outro na armação, não tava encaixando. Você falou esse negócio de jogar com 2 centroavantes, imagina quando o Adriano voltar, quando a torcida implorar ele pra ser titular, né? E outra coisa... Você acha que o Adriano volta? Não sei, se ele voltar, acho que vai causar uma confusão grande ali. E você falou que o Dorival também mexe muito, não custa nada lembrar aquela final do Paulistão que ele tava no Santos, que se o Ganso não tivesse peitado ele, tinha feito cagada ali e o time dele não sei se ia ser campeão. E tava com o jogo ganho contra o Santo André. Dorival, de certa forma... Alô? Tá, tudo bem, tá certo. Tamo gravando, tá. Mas bem, era o Simonetti cobrando a gente, perguntando se a gente tava gravando. Mas tudo bem. Ele falou que vai ouvir depois, falou que... depois ele ouve, tá bom. Mas então, São Paulo e Palmeiras... Vamos falar dos jogos de amanhã. Amanhã tem clássico, amanhã tem São Paulo e Palmeiras. Luiz Fabiano de volta ao São Paulo. Palmeiras de Gilson Kleina, que já tá sendo tratado como Deus.
Aí você olha os times que o Palmeiras ganhou. O Palmeiras ganhou do Figueirense, ganhou da Ponte Preta e ganhou do Milionários, que tomou de 8-0 do Real Madrid. E agora o Gilson Kleina já é o Deus. O Gilson já salvou o Palmeiras. E agora o Gilson Kleina tem o primeiro grande teste dele contra o São Paulo, que conta com a volta do Luiz Fabiano, que é realmente essencial para o time. Panek, dá pro Gilson Kleina... Você acha que é o jogo pro Gilson Kleina mostrar realmente que veio, mostrar que ele realmente é um mito, um deus, como a torcida do Palmeiras já vem o tratando? Olha, mito ele não é, mas que dá pra tirar o Palmeiras dessa situação, isso dá. Se você contar a irregularidade do São Paulo, que ganha uma, perde outra, faz um jogo bom, faz outro ruim, se souber aliar a vontade, que nessa situação sempre é o maior diferencial, dá sim pro Palmeiras, porque você pega o Marcos Assunção, o Barcos, o próprio Maicon Leite, que voltou jogando bem, mas parece que agora vai ficar 2, 3 jogos fora. O próprio Thiago Real, que veio do Joinville, excelente jogador. Mas o problema do Palmeiras é que a diferença é muito grande. Hoje a diferença pro Curitiba é de 6 pontos. E os times que estão ali em cima, nenhum tá perdendo uma sequência muito grande. E para você sair dessa situação, você precisa embalar uma sequência, sim, 3, 4 jogos de vitórias e boas para dar um ânimo para a torcida. Mas o problema do Gilson Kleina é que o time estava muito lá embaixo, então tá difícil, mas dá. E você, Magno, o que você acha disso tudo? Então, o Gilson Kleina, a torcida do Palmeiras já vem tratando como herói, mas é bom lembrar que a chegada dele coincidiu com a volta do Marcos Assunção 100%, porque dizem que ele jogou com infiltrações contra o Corinthians, na demissão do Felipão. Então, acho que é um jogador fundamental, o Palmeiras é dependente dele há alguns anos já, e ele e o Barcos são as grandes esperanças do time palmeirense nessa reta final. Acho que sem eles o Palmeiras não escapa dessa. E outra coisa, contra o São Paulo, vai lembrar que um dos zagueiros do tricolor é o Edson Silva, que várias vezes já demonstrou falhas bizonhas assim em jogadas aéreas. E então com o Marcos Assunção cruzando a bola vai ser um perigo maior ainda pro... Eu acho que não tem favorito nesse jogo, acho difícil cravar quem vai vencer. Quanto a outro jogo amanhã das 4 horas, Santos e Internacional. O Inter buscando e tem um investimento forte, buscando se encontrar, buscando entrar na briga pela Libertadores, mas ainda sem muita força. Encara o Santos, que contará com Neymar. Você acha que talvez o Santos dê 100% até mesmo para se afastar um pouco da zona de rebaixamento, Panek, você que acompanha o Santos mais a fundo? Olha, o Santos ele vai, mais uma vez vai muito mexido, né? Porque perde o Neymar, o Muricy sem Neymar não tem um time formado, mesmo com o Neymar não consegue fazer o time embalar. E parece que vai com Bernardo e Miralles. O Bernardo eu acho uma tentativa válida, porque ele é um jogador de mais cadência. Pra mim, o jogador no elenco que mais a característica se assemelha do Ganso, e ele é bom jogador. Quanto a essa recuperação do Santos, eu acho que o Santos tá livre diante de rebaixamento, porque tem time pior, não porque não há, tem time pior que nem bem, agora o próximo jogo seguindo aqui vamos falar de Inter e Santos, rápida pincelada. O Inter busca entrar no G4 e o Santos sem Neymar, o que não dá pra esperar um grande jogo, hein, Panek? Não, são dois times que muito irregulares no campeonato. O Santos sem Neymar não é nem um esboço do que pode ser. Um time que vai, pelo jeito, com Bernardo e Miralles. O Bernardo, que pra mim é o que mais se assemelha ao Ganso nas características, distribuição de jogo. Bom jogador, mas que ainda não conseguiu embalar e vai ter uma chance aí pra se recuperar. O Inter que vive um problema, né? O Inter que cheio... O elenco badalado, estrangeiros, Léo Damião, Forlan, mas mal calculado, porque você contrata, você tem Guinhaçu, Dátolo, Forlan, D'Alessandro, e não pode escalar, porque só pode escalar 3, aí, e paga uma fortuna pra eles, aí você tem ainda o Damião, sabe? É um time que não encaixa por má organização, então é um jogo chave pra Santos e Inter. O Santos, se ganhar, dá uma respirada, sai dessa 14ª posição, que é desconfortável. O Inter ou ganha
e decide de vez se vai lutar até o fim pela vaga na Libertadores. Se perder, aí já pode ver o Corinthians e o Botafogo ultrapassarem, e aí vai ficar difícil. Bem, agora vamos seguindo aqui. O Magri vai falar agora, tá, Magri? Fica tranquilo, não esqueci de você. Tá bom. Você vai falar de Atlético Goianiense e Vasco. Atlético Goianiense, lanterna, praticamente já rebaixado. Vasco ali no G4, buscando se manter. Você acha que o Atlético Goianiense pode complicar pro Vasco, mesmo já estando praticamente rebaixado, Magri? Eu acho que pode sim, porque principalmente por causa do jogo ser em Goiânia, acho que nunca é fácil ganhar o Atlético Goianiense lá, que tem um time perigoso, apesar de estar em último colocado. Mas o jogo fundamental pro Vasco, que tá só 4 pontos na frente do quinto colocado, São Paulo, e tem que ganhar, não pode tropeçar se quiser continuar com essa vaga na Libertadores. Agora vamos à sequência. Agora os dois vão dar opinião, porque é jogo de candidato ao título, é jogo importantíssimo. Fluminense e Botafogo. Botafogo ainda tá complicada a situação pro Botafogo, mas talvez ainda sonhe com uma vaga na Libertadores. Fluminense buscando se manter na ponta. É um jogo perigoso pro Botafogo. Mas bem, quais as expectativas de vocês para esse jogo, esse clássico carioca? Botafogo no embalo do Sidão, né? O Sidorf, que é sempre atração, vai tentar desbancar o Fluminense, que pra mim vai ser campeão. Pra mim o Atlético Mineiro bobeou, perdeu o fôlego, e o Fluminense se mantém aí firme. Não faz partidas brilhantes, toma sufoco, não goleia, mas tem o time muito arrumado e muito acertado. Eu acho que tem o Fred, tem o Deco, tem um time que sabe suportar essa pressão. E enquanto o Botafogo tem jogadores aí, né, agora selecionáveis, né, que é o Jefferson, tem o Lucas, mas mesmo com talento individual do próprio Elkson, do Andrezinho, o Oswaldo não conseguiu acertar o time. Então, pra mim, dá Fluminense. Eu acho que mesmo com o Sidorf, esses caras badalados aí, o Andrezinho, o Jefferson, eu acho que a diferença técnica ainda é muito grande, e eu acho o Fluminense muito melhor que o Botafogo. Mas se o Botafogo quiser sonhar com o Libertadores, tem que ganhar esse clássico, não tem jeito. Eu acho, com o palpite mesmo, que dá Fluminense, que abre mais vantagem para o Atlético Mineiro, e acho também que vai ser o campeão brasileiro de 2012. Mas aí é o seguinte, né, Magno? Então, você falou que acha que o Atlético Mineiro o Fluminense vai abrir vantagem pro Atlético Mineiro, é que você cantou um tropeço do Atlético Mineiro contra o Figueirense e me obriga a mudar totalmente a pauta. A gente vai falar de Atlético Mineiro e Figueirense agora. O Panek tava falando e agora fala aí, Panek, fala já desse Atlético Mineiro e Figueirense. Esse Atlético Mineiro e Figueirense, o Atlético não vai ser dessa vez que o Fluminense vai ser campeão. Eu acho que a decisão vai ficar novamente lá pra, acho que umas 4 rodadas antes do fim do campeonato. Eu acho que, mas o Fluminense caminha muito bem. O Atlético deixa de depender dele para depender de mais que um tropeço. Ele precisa de pelo menos 2 tropeços do Fluminense, 2 derrotas, o que é difícil, coisa que você não viu no campeonato. O Fluminense, que até aqui ele tem 2 derrotas no campeonato. Então, esperar 2, 3 derrotas para ser campeão, não depender de saldo e outros critérios de desempate, o Atlético vai ter que fazer o jogo dele. Enquanto o Figueirense vai com o Ronaldinho, o Jô no ataque, e vamos ver, eu acho que dá Atlético fácil. Eu acho que o Atlético foi naquela de um jogo a menos, que jogo contra o Flamengo. Não, 1 ponto, mas se a gente ganhar o jogo a menos, a gente passa. Daí foi lá e perdeu o jogo definitivo contra o Flamengo e deixou o Fluminense escapar. Eu acho que esse jogo contra o Figueirense não vai ser, assim, essa coisa fácil, assim, mesmo jogando em casa, o Independência, o Caldeirão. Eu acho que ou o Atlético ganha, sei lá, 1-0, 2-1, ou dá empate. Eu não creio numa goleada, assim, um jogo tão fácil pro Atlético, mesmo com o Figueirense em 19º. Bem, correndo por fora, totalmente por fora na briga pelo título do Brasileirão, a gente tem o Grêmio com 50 pontos, a 9 do Fluminense. Praticamente improvável a chance do Grêmio ser campeão, né? Mas então, o Grêmio do professor Luxemburgo encara o Cruzeiro. O Cruzeiro que tá bem mais ou menos o Cruzeiro, né? Grêmio e Cruzeiro lá no Olímpico, um jogo razoável para se assistir, né? Até porque o Grêmio tá naquela. Ele
não briga pela Libertadores, já tá praticamente garantido na Libertadores, e é praticamente improvável brigar pelo título, mas é favorito contra o Cruzeiro, hein, Paneque? É, favorito. O Grêmio, que é o projeto, voltou, né? Finalmente um projeto do Pô, fechou, deu certo, né? Porque vinha lá meio esquecido, não é mais treinador top de linha, não sei o que, mas tá agora com um time muito bom, conseguiu resgatar Ilano, Zé Roberto, tem uma dupla de volantes boa com o Fernando e o Souza. É um time muito acertado, é um time muito bom e que deve ganhar do Cruzeiro, que se a gente falar que o time tem que ter a cara do técnico, o Cruzeiro ele tem a cara do Roth, né? Porque é um time irregular, fraco, mas sempre encardido de jogar, sempre difícil. Mas o Grêmio não deve ter problema. Joga no Olímpico, né? O Grêmio no Olímpico não tem problemas. E tu, Magri, o que tu acha? Eu acho que o Grêmio ainda briga pelo título, apesar de estar quase impossível mesmo. E o Luxemburgo era tido como um técnico ultrapassado, montou uma equipe muito boa, com jogadores assim, de boa qualidade. E tá em terceiro lugar, praticamente garantido na Libertadores. Pega um Cruzeiro, um time ruim, fraco, mas como o Panek bem disse, bem montado pelo Celso Roth, consegue, não sei que consistência que ele dá para aquele time para ganhar algum jogo, se arrancar uns pontinhos fora de casa. É retanquil. Então. O Grêmio é favorito absoluto nesse jogo e acho que não tem como perder pontos pro Cruzeiro, principalmente no Olímpico. Perdeu na última rodada, perdeu pontos pro Santos no Olímpico com um a mais, né? Mas mesmo assim acho que não vai tropeçar pela segunda rodada seguida, não. E foi o Neymar que foi expulso ainda, né? Sim. Então com 11 a mais, digamos. Então. Agora sobre o único jogo da rodada, tava ali esquecido, que é um jogo que não vale nada realmente. Náutico já livre do rebaixamento, tá cumprindo tabela aqui aí no Brasileirão, e cara, o Corinthians que tá cumprindo tabela no Brasileirão. Podemos esperar um jogo duro, né? Um jogo duro de se assistir, hein, jogo mais. É incrível, né? O jogo mais chato da rodada e a Globo vai passar. Essa coisa do Corinthians é uma coisa incrível. Então tá fazendo merchandising pro concorrente, é sacanagem. Corta ele e fala Panek. Beleza, então vamos falar do Corinthians, que não briga por nada, tá fazendo pré-temporada pro Mundial. E o Náutico que não vai cair no apito. Não vai cair no apito. Agora deixa eu parar, senão o Voaden vai me tirar do podcast. Temos que ficar esperto realmente. Aliás, um abraço pro Voaden. Um abraço não. Eu ia mandar o Voaden se mais o horário não permite. Tem criança que ouve. Não manda um abraço que ele não gosta, ele vai te tirar daí. Então eu não vou cair no apito. O Voaden vai me derrubar no apito. Eu vou cair, o Sandro Merahit vai me dar cartão amarelo. E é com essa piadinha sem graça envolvendo os piores juízes do futebol brasileiro que a gente vai fechando o União Cast. Aliás, só para dar um destaque final, o Heskey estreia esse fim de semana no Campeonato Australiano. Não sei se isso vai mudar na sua vida, mas se você quiser ver um futebol mal jogado, vale a pena ver o jogo do time dele lá. E agora dá seu destaque final, Magri. O destaque final fica pros dois clássicos da rodada, São Paulo e Palmeiras, que é o jogo de fogo, tanto a prova de fogo pro Gilson Pleno, o jogo mais difícil dele até agora no comando do Palmeiras, e o São Paulo também buscando essa vitória para finalmente entrar no sonhado G4 para ir para Libertadores, voltar a Libertadores, e o Fluminense e Botafogo, que vai decidir ali na ponta da tabela, um tentando chegar na Libertadores, outro tentando se distanciar mais. Acho que vão ser os dois grandes jogos dessa rodada. Agora é sua vez de dar seu destaque final, Panek. Meu destaque já aconteceu, que foi a goleada da Portuguesa, que não vai cair. E bem, a gente, aliás, goleada da Portuguesa, aliás, mais um abraço pro Joaquim Lopretti. Um abraço pro Joaquim Lopretti, né, que semana que vem ele vai estar aqui. E quem sabe ele compartilha pra gente a emoção de ser goleado pela Portuguesa. Mas tudo bem, vamos encerrando o nosso Unioncast. Semana que vem tem mais. Muito obrigado a você que perdeu seu tempo ouvindo a gente. E volte semana que vem, que se perde seu tempo de manhã bem perdido, né? Um tempo bem perdido. Garanto que vocês deram boas risadas ou não, mas tudo bem, semana que vem tem muito mais. Grande abraço e até a próxima. Eu sou o Felipe Ferreira e desejo a todos vocês um ótimo final de semana e votem com muita consciência no domingo, dia 7, eleições municipais pelo Brasil inteiro, mas bem, nosso podcast sobre futebol, não por política. Grande abraço e fui!